E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre colorizar imagens no software Aladdin e eu vou fazer aqui algumas demonstrações. Gente, primeiro de tudo, o que que você vai precisar? Se você está participando do projeto do Céu Profundo em parceria com o Observatório Nacional e o Las Cumbres Observatory, vocês vão precisar dos arquivos de imagem em formato FIT, certo? Isso daí vocês vão achar lá no portal do observador. Depois que você pegou aquelas imagens e extraiu, o que que a gente vai fazer? A gente vai em File, a gente vai em Load Local File e a gente vai abrir aqui as imagens. Pessoal, a ordem é a ordem do seu pedido, tá? Você sempre vai abrir as imagens RAW na ordem vermelho, verde, azul. No caso, as minhas imagens RAW são essas terminadas em 00. Então eu vou abrir vermelho, verde e azul. Para você selecionar mais de um objeto, mais de uma imagem, perdão, o que que você vai fazer? Você vai segurar a tecla Ctrl enquanto você seleciona as imagens. Assim você vai selecionar as três imagens de uma vez, certo? E você vai abrir. Então vermelho, verde, azul. Abrindo a imagem, o software vai carregar aqui as imagens, certo? E aqui a gente tem já um objeto em vários comprimentos de onda, né? Então aqui a gente tem uma imagem com filtro vermelho, uma imagem com um filtro verde e uma imagem com um filtro azul, certo? É, mas enfim, essa aqui é só uma demonstração. O objeto que eu vou colorizar com vocês hoje é diferente. Então, mais, ou me- mais, um- mais uma vez aquele mesmo processo, né? É, Você vai lá na pasta onde está salvo os seus objetos e você vai abrir naquela mesma ordem, certo? Então, está aqui abrindo. Isso. Primeiro passo, você tem que ajustar a sua imagem. É, Aqui não dá para ver quase nada, né? Esse objeto aqui é uma galáxia, mas você não consegue reconhecer muito bem as estruturas dessa galáxia. Aqui você consegue ver o centro galáctico e uma galáxiazinha na distância, talvez uma galáxia satélite dessa galáxia, mas tem uma estrutura assim interessante. O que que você precisa fazer? Você precisa ajustar a sua imagem. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu botão do mouse, o botão direito, e com o seu cursor, você vai deslocar o seu cursor para a direita ou para a esquerda. Que eu vou deslocar para a esquerda e olha só o objeto que apareceu. Lembrando que essa imagem aqui é num filtro só, que é o filtro vermelho, certo? Beleza, aqui a gente já tem um objeto, né? É, a gente já tem uma imagem do objeto, né? E aqui já dá pra gente ver algumas características desse objeto. Primeiro, dá pra gente já perceber que é uma galáxia em espiral, né? Porque ela tem esses braços e barrada, porque as espirais elas não se estendem do núcleo galáctico em si, sim dessa barra, né? Aqui a gente tem essa verdadeira barra aqui que se estende, é, enfim, de fora a fora aqui, e os braços eles estão saindo dessa espiral aqui, né? É, enfim, e agora a gente vai para o nosso outro filtro, né? Primeiro deixa eu apagar esse filtro de desenho aqui. E agora a gente vai para a nossa outra imagem com um filtro diferente. Aqui a gente tem a imagem com um filtro verde. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. E vocês podem ver que essa imagem ela tem pouca luz verde, né? É, mas a gente tem que ajustar, tá? Não tem outro jeito, tem que ajustar mesmo. E tem que ajustar de uma maneira, pessoal, que fique mais ou menos parecida as imagens, né? Não pode ficar muito estourado. Isso, por exemplo, assim, não é bom pra gente processar as imagens, né? A gente não vai ter uma imagem legal. E muito escuro também não dá. O que que a gente vai fazer? A gente vai ajustar a imagem de uma maneira que ela não fique muito estourada.
Mais uma vez, no filtro azul a gente vai fazer a mesma coisa. Olha, ela tem pouca luz azul, né? Porque eu consigo fazer apenas um pouquinho de ajuste antes que a imagem estoure completamente. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai criar uma imagem RGB. Criada aqui a imagem RGB, a gente já consegue observar bem esse objeto. Mas percebam que, assim, como vocês não estão familiarizados com como o objeto deve ser, para vocês talvez pareça normal, mas não está. Vocês podem ver que tem um excesso, talvez, de vermelho nessa imagem, né? Se vocês olharem o fundo dessa imagem, o background, ele está bem avermelhado, né? E não é interessante isso pra gente. O que que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Pixel e a gente vai diminuir, a gente vai brincando aqui com a quantidade das cores, né? É, então, mais ou menos assim. Então aqui a gente já consegue ver bem o objeto, né? O objeto tá bem bonito. Eu já poderia salvar essa imagem aqui da maneira que ela está, tá? Poderia fazer isso bem. E nessa imagem aqui a gente pode observar algumas coisas bem interessantes. Primeiro que a gente consegue ver essa galáxia, que aparenta ser uma galáxia satélite dessa galáxia, né? Que é NGC 1097 ou 1097. É, e a gente consegue observar coisas bem interessantes nessa imagem. Primeiro, igual eu já mencionei, que é uma galáxia em espiral, barrada, né? A gente vê aqui os braços da espiral. A gente vê essa galáxia pequenininha aqui, que é uma galáxia elíptica, né? Uma curiosidade sobre as galáxias elípticas é que elas tendem a ter estrelas que são mais velhas. Se você olhar aqui nessa galáxia, você vê grandes nuvens de poeira, né? É, esse, esse fosco aqui, na verdade, são nuvens de poeira, né? Que você não consegue observar muito bem porque a exposição dessa imagem é baixa. E essas nuvens de poeira galácticas, elas são berçários de estrelas, né? Se a gente tivesse uma imagem de maior exposição, a gente conseguiria ver isso melhor. E as galáxias elípticas, elas são ausentes desse tipo de material em sua grande parte, né? Elas têm muito pouco material para formar estrelas, né? Então, só uma curiosidade. Então, as galáxias elípticas elas tendem a ser bem mais velhas. É, Outra coisa interessante que a gente consegue observar nessa galáxia satélite é o halo, né? O halo é essa região aqui ao redor do núcleo galáctico, né? Que tem uma população menos densa de estrelas, né? Isso aqui vai ser chamado de halo. E a gente também tem essa estrelinha aqui no canto, que ela vai ter um... Ah, não. Esse não é um pico de difração. Não. Pensei que fosse um pico de difração. Mas enfim, se você gostou dessa imagem da maneira com que ela está, você já pode exportar essa imagem. Eu, pessoalmente, não gosto dessas informações. Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Overlay e eu vou apagar aqui. é, Primeiro eu vou tirar esse negocinho do meio, né? Eu vou colocar aqui em No Reticle. Tirou a mira ali do meio. Vou vir em Overlay de novo e eu vou desativar tudo isso daqui. Aperto em Overlay Info, depois Target Arrow. E acabou. Não, aqueles objetos que estavam ali não vão aparecer na sua imagem final, certo? É, mas aqui no caso, esses números aqui também não vão aparecer, tá? Então vocês não precisam estar preocupados em relação a isso. Se vocês gostou da imagem do jeito que ela tá, você vai vir aqui em File, você vai vir em Save the Current View, vocês vão vir em PNG, JPEG ou PMP, o formato que for melhor para vocês, né? Só que lembre-se que isso daqui vai salvar o que você está vendo aqui no programa, né? Dentro dessa tela aqui. Então, se você tirar o zoom assim, essas barras aqui vão aparecer, certo? Então é legal que vocês tenham um outro software, tipo GIMP, para que vocês possam fazer alguns ajustes finais da imagem, tipo retocar, tirar essas bordas, né? Ou fazer algum retoque.
caso vocês queiram tirar esses negocinhos que estão aqui na imagem também, isso daí é seu gosto. Sua imagem, você processa ela como você achar que fica melhor, certo? E uma coisa bem interessante que tem nessa imagem, né, da NGC 1097 é que bem aqui, ah, tag, bem aqui, a gente tem uma supernova. Nessa imagem aqui a gente tem uma supernova, certo? É, e é uma supernova bem recente, né? Ela, se eu não me engano, foi descoberta agora no ano de 2023. Então a gente tem aqui essa supernova. Nessa imagem a gente não consegue observá-la bem, mas não é muito diferente disso daqui não. É um pontinho luminoso, né? Nessa galáxia. E enfim, você pode fazer os ajustes que você quiser nessa imagem, né? Não tem muito segredo. Se você não gostou do frame RGB da maneira com que ele está, você pode simplesmente apagar ele, né? Você pode apagar o frame RGB e refazê-lo, né? Ou então você pode fazer outros retoques aqui. Mas basicamente é isso. Não tem muito segredo quando se trata de fazer imagens coloridas no Aladdin. É um programa bem simples de usar, ele é bem intuitivo, né? É, mas assim, eu acho que vocês não teriam maiores dificuldades na hora de processar as imagens. Só que tem uma pequena coisa nessa imagem, é que ela está um pouco fora de centro. Se vocês observarem aqui, né, o azul está um pouco fora de centro, o verde está um pouco fora de centro. O que vocês podem fazer é exportar as imagens de maneira individual. É, então, a imagem vermelha, por exemplo, vocês podem exportar ela vermelha. Vocês salvam lá como imagem, file, save, exporta como vermelha, verde como verde, azul como azul, e depois vocês empilham essa imagem em outro software. Pode ser o próprio GIMP, né? Tem muitas pessoas que fazem o pós-processamento dessas imagens no GIMP. Mas enfim, pessoal, do mais é isso. Se vocês têm alguma dúvida, sintam-se livres para vocês é, conversarem comigo e a gente pode conversar a respeito, né? Bater um papo legal. Mas do mais é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau.